So as we're together, there's a particular verse I'd like for us to focus upon. Ao estarmos juntos, tem versículo que eu gostaria que nós tivéssemos como foco. And of course, I would pick a verse that would not translate well into Portuguese. Eu escolhi verso que não é muito bem traduzido para a língua portuguesa. Let's turn to Hebrews chapter 10. Vamos olhar em Hebreus capítulo 10. Okay. And we're going to read a section of verses here from verses 32 to 39. Nós vamos ler dos versículos 32 a 39. Okay. But remember the former days, when after being enlightened, you endured a great conflict of suffering, partly by being made a public spectacle through reproaches, tribulations, partly by becoming sharers with those who were so treated. For you showed sympathy to the prisoners. You accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourselves a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. For yet in a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith. If he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança ou paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. And then over in Hebrews chapter 12, the first 3 verses. E agora em Hebreus capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author, perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. And the little phrase I would like for us to consider during our times together Uma pequena frase eu gostaria que considerássemos no nosso tempo juntos. is actually out of the Hebrews chapter 10 verse 36. Está no Hebreus 10, capítulo The 36. first part of that verse, it says, "For you have need of endurance." Na primeira parte é dito assim, porque necessitais de paciência. Em inglês é perseverança. Yeah. You have need of endurance. Vocês precisam de perseverança. And I believe if we recognize the days that we're living in,
Eu creio que se nós reconhecermos os dias em que vivemos and the call that God has upon our lives individually and together, e o chamamento que Deus tem para nossas vidas individuais e também juntos, we're very much aware of the battle over the life of Jesus. nós temos muita ciência da batalha que está sobre o nome de Jesus. It's not only a great battle against the Lord's life within us individually, Não é tão somente uma batalha contra a nossa vida de Cristo que está em nós individualmente, but there's a great battle against the Lord's life being expressed through us corporately. mas há uma grande batalha contra a vida de Cristo sendo manifestada em nós corporativamente. And because of the increased intensity of this battle, E por causa do aumento da intensidade dessa batalha, we had this little verse, we have need of nós endurance. temos essa pequena frase: nós precisamos de perseverança. Okay. So let's commit our time to the Lord in prayer. Então vamos comprometer esse tempo agora em oração diante do Senhor. Lord, we do rejoice to be together in your presence. Senhor, nós nos alegramos de estarmos juntos na sua presença. Lord, it's wonderful to crown this time by singing of your majesty and of your glory. É maravilhoso coroarmos esse tempo cantando da tua majestade e glória. And we would each come and bow before you tonight. E cada um de nós vem aqui e nos curvamos diante de ti nessa And truly noite. open our hearts to you. Senhor, abra os nossos corações para ti. That you would have a great freedom and liberty to work within our lives. Que o Senhor tenha grande liberdade para trabalhar em nossas vidas. We're thankful, Lord, that you alone have those words of eternal life. Nós somos gratos, Senhor, que somente tu tem essas palavras de vida eterna. And as we gather together tonight, we want to feast upon those words. E ao nos reunirmos juntos nessa noite, nós queremos nos banquetear com as tuas palavras. We're thankful for our declaration that Jesus Christ is Lord over this time. Nós somos gratos pela declaração de que Senhor Jesus é Senhor sobre esse tempo. We're thankful for the enabling and the equipping power of the Holy Spirit. Nós somos gratos pelo capacitar do Espírito Santo. So, Lord, in many ways, we want to step back Senhor, de muitas formas nós queremos andar para trás. and allow you to step forward into our lives E sim, o Senhor irá diante das nossas vidas. and speak to us in these critical days. E fale conosco nesses dias críticos. In thy name we pray. Em Amen. teu nome nós oramos. Amém. I believe as we're together, we all have some similar desires. Eu creio que ao estarmos juntos nós temos desejos similares. We have a desire to go on in the Lord. Nós desejamos prosseguir no Senhor. We have a desire to grow in the Lord. Nós desejamos crescer no Senhor. We have this desire that his testimony amongst us would be maintained. E também nós desejamos que o seu testemunho entre nós seja mantido. And not just been maintained, but it would be strengthened and growing. Mas não só seja mantido, mas que ele cresça e ele cresça cada vez mais. And if our Lord delays it, that testimony would even be passed to many of the younger ones amongst us. E se o Senhor tardar, esse testemunho seja passado entre os jovens, aqueles mais novos dentre nós. Because we all have this desire that we be those preparing the way for our Lord's return. Porque todos nós desejamos preparar o caminho para a volta do nosso Senhor. But as we have this desire, Mas ao termos esse desejo, we're noticing that there's an increased pressure within our lives. nós percebemos que há uma pressão que está aumentando sobre as nossas vidas. Increased pressure within families. Há uma pressão muito forte nas famílias. Increased pressures within school. Existe uma pressão crescente nas escolas. Increased pressure within work. Existe uma pressão crescente no trabalho. There was a time a few years back where it was very popular to be a Christian, and you let people know that. Antigamente havia um tempo que ser cristão era muito popular. Você fazia que as pessoas soubessem disso. Now we find that we even have to be careful at times about saying that we're Christians. Mas agora nós temos que ter cuidado muitas vezes de falar que somos cristãos. There's a whole different spirit in these days. Existe um espírito totalmente diferente nesses dias. And you know, actually, this letter to the Hebrews was written to, Na verdade, essas pessoas a quem foi escrita a carta de Hebreus, they experienced many of these same pressures. eles estavam experimentando também essas mesmas pressões. They had a good beginning. Eles tinham tido um bom começo. If we look back at this verse 32, Se nós olharmos lá no versículo 32, in the midst of the battles that they're going through, no meio das batalhas que eles estavam passando, the Lord, through the Holy Spirit, is encouraging them to remember those former days. o Senhor, através do Espírito Santo, estava encorajando eles a se lembrar dos dias passados. And this remembering is not just a casual thought, Não somente lembrar, não é um pensamento casual, but it's an intense remembering, almost
counting your blessings one by one. É como se fosse contar as suas bênçãos uma a uma. Remember those former days of the faithfulness of the Lord. Lembrem-se daqueles dias passados, da fidelidade do Senhor com vocês. Because what was happening were these ones who had been enlightened and so faithful and been through many things. Porque aqueles que tinham sido iluminados foram fiéis e passaram por muitas coisas. Because of some of the pressures of life, they were starting to shrink back. Por causa das pressões da vida, eles começaram a ir para trás, a se encolher. Some of them even found it easier to go back into Judaism. E alguns deles até mesmo acharam mais fácil voltar para o judaísmo. Because at this time Christianity was coming under persecution. Porque naquele tempo a cristandade estava debaixo de perseguição. And they were finding the times difficult. E eles estavam achando aqueles tempos muito difíceis. So the writer is encouraging them to have this spirit of endurance. Então o escritor aos Hebreus estava encorajando a eles a terem esse espírito de perseverança. To continue pressing on. De continuar prosseguindo. And he brings to their remembrance their former faithfulness. Então ele traz essa lembrança, aquela fidelidade que eles tinham tido anteriormente. He talks to them in verse 32. He says, "You were those that were enlightened." Ele diz lá no versículo 32, vocês foram aqueles que foram iluminados. This word enlightened, it was more than just a mental knowledge, a mental apprehension. Essa palavra iluminados não é apenas uma apreensão mental. There was an experiential reality of the life of Christ that they knew. Havia sim uma experiência real da vida de Cristo When the Lord neles. came into their hearts and lives, He illuminated their hearts. Quando o Senhor veio nos seus corações, Ele iluminou. And their lives were changed. E as suas vidas foram transformadas. We see the impact of their lives. Nós vemos o impacto das suas vidas. How they were willing to be suffered, they were willing to be wronged. Como se eles se tornaram dispostos a sofrer, a serem perseguidos. And you don't go through things like that unless there's a purpose or something before you. E você não passa por tudo isso a não ser que você tenha um propósito, um objetivo diante de você. So these are not just casual Christians that the writer is speaking to. Aqui não são cristãos casuais que o escritor de Hebreus está falando. These are ones who have some real experience and history with the Lord. E são pessoas que tinham uma experiência real, uma história com o Senhor. He said, "Remember, you were enlightened. You saw what the Lord was after." E ele disse, lembre-se, vocês foram iluminados. Remember Paul's prayer to the church for the church in Ephesus? Você se lembra daquela oração de Paulo aos Efésios? In Ephesians chapter 1 verse 18. No Efésios capítulo 1 versículo 18. Where he prays that the eyes of your hearts would be enlightened. Ele orou para que os olhos do coração deles fossem iluminados. And I love how he phrases that. Eu amo como a gente parafraseia isso. He doesn't say the eyes of your mind. Como ele diz, ele não falou olhos da sua mente. That you just have some mental apprehension of what God is after. Ele não disse vocês têm uma apreensão mental do que Deus está buscando. But the eyes of your heart would be open. Mas ele disse que os olhos dos seus corações sejam abertos. That you could know the hope of His calling. Para que vocês conheçam a esperança do seu chamamento. That great calling that God has upon us. Aquele grande chamamento que Deus tem para nós. And we know the riches of the glory of His inheritance in the saints. E para que conheçamos, para que eles também conhecessem a riqueza da sua glória nos santos. There's a fullness when we start to see this enlightenment. Há uma plenitude quando nós começamos a ter essa iluminação. We start to see it's beyond ourselves. Está além de nós mesmos. We're starting to get a glimpse into God's heart. Aí a gente começa a ter um vislumbre do coração de Deus. And we start to see the surpassing greatness of His power toward us who believe. E a gente começa a ver a grandeza sobressalente do poder dele em nós. These are the ones that He's writing to. É a esses que ele está escrevendo aqui. Their lives had been revolutionized. A vida daquelas pessoas foram revolucionadas. And they had been a bright light and a testimony unto Him. E eles foram um testemunho com uma luz muito clara dele, do Senhor. But the times were changing. Mas os tempos começaram a mudar. And Christianity, as I mentioned, it was under persecution. E aí a cristandade começou a estar debaixo de perseguição. Even that center of Judaism, Jerusalem, was about to be destroyed. Mesmo ali o centro do judaísmo, Jerusalém, estava prestes a ser destruída. It might be that Paul and Peter had already been martyred. Talvez nessa ocasião Pedro e Paulo já tinham sido martirizados. Many believers had scattered and were dispersed to other places. Muitos cristãos já tinham sido
sido espalhados para outros lugares. And we know from some of the epistles that these false prophets and false teachers were arising. E nós sabemos por outras passagens da Escritura que falsos profetas e falsos mestres se levantaram. Because of the impact of these various factors, the church was in a weakened condition. Então, por causa do impacto dessas diferentes condições, a igreja se encontrava numa situação frágil, fraca. There was a general condition of weakening coming in. Havia uma fraqueza que estava ali se instalando neles. Ones were starting to shrink back. E aí eles começaram a ir para trás. And what they saw so bright at the beginning. E o que eles tinham visto de uma maneira tão iluminada no começo. Because of some of the circumstances of life, they were becoming discouraged. E aí, por causa das circunstâncias da vida, eles ficaram desencorajados. And the writer of Hebrews has a simple desire to try to encourage them. E aí o escritor de Hebreus tem um simples desejo de encorajar eles. These, and when we think about that, I believe many of us today, we have days of discouragement. Eu creio que quando a gente lê isso, nós hoje temos muitos dias que nós estamos desencorajados. We look around at the condition of things. Nós olhamos em volta para a condição das coisas. We have a glimpse of something that's what is upon God's heart. E aí nós temos um vislumbre do que está no coração de Deus. And we can be discouraged. E aí a gente olha ao redor e fica desencorajado. But the Lord is encouraging us in this day. Mas o Senhor está nos encorajando nesses dias. And just as He encouraged them. E da mesma maneira que encorajou eles Because aqui. what had happened to these dear ones? Porque que aconteceu a esses amados aqui? What had happened was they had been through difficult times before. Foi que eles já tinham passado por tempos difíceis antes. You can look at some of these verses. Você pode olhar aqui alguns desses versículos. It talks about some of their great conflicts of suffering. Aqui é dito que havia muito conflito de aflições, de tribulações. They had been made a public spectacle through reproaches. Eles foram reprovados de uma maneira pública, como um espetáculo. They'd been through some tribulations. Eles passaram por tribulações. They showed sympathy to prisoners. E aí eles também compadeceram das prisões. They accepted joyfully the seizure of their E property. eles receberam com alegria o roubo das suas propriedades. How were they able to do that? E como eles foram capazes de fazer isso? Because they knew that they had for themselves a better possession and an abiding one. Porque eles sabiam que eles tinham uma melhor possessão e permanente nos céus. So what had happened? Então, o que aconteceu? As they were going through this set of circumstances, Aí quando eles passaram por essas circunstâncias, their perspective had changed. a perspectiva deles mudou. These ones who had once been so captured by the Lord, Aqueles que foram tão capturados pelo Senhor, their eyes now were upon the circumstances of life. aí agora os olhos deles caíram sobre as circunstâncias da vida. Instead of upon the all-victorious one, Ao invés de olhar para as coisas vitoriosas, they were starting to look upon the eles circumstances. começaram a olhar para as circunstâncias. It's like those 12 tribes that went in to spy out the land. É como aquelas 12 tribos que foram espiar a terra They all prometida. saw the exact same thing, Todos eles viram exatamente a mesma coisa. but two of them had a different perspective. Mas 2 deles somente tiveram uma perspectiva diferente. 10 only saw the challenges, 10 viram somente os desafios. but those two, Joshua and Caleb, Mas aqueles 2, Josué e Caleb, they had a different perspective. eles tiveram uma diferente perspectiva. They saw the Lord from the Lord's perspective. Eles viram o Senhor a partir da perspectiva do Senhor. And this is what the writer to the Hebrews is doing. E é isso que o escritor aos Hebreus está fazendo. He's trying to get their perspective changed. Ele está tentando que a perspectiva deles fosse mudada. Back to that original one, Para- the original perspective. Para de volta à perspectiva originária. If you go through the letter of Hebrews, Se você ler a carta aos Hebreus, there's one word of encouragement that is consistently through that. existe ali uma palavra de encorajamento que está constantemente por toda essa carta. One word that keeps recurring over and over again. Uma palavra que ocorre uma e outra vez de Well, novo. technically, it's more than one word. Tecnicamente é mais que uma palavra. It's one person, É uma pessoa. the Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. From the very beginning, it talks about how God has spoken in His Son. No começo é dito como Deus falou através do seu Filho. He says, remember your apostle and high priest of your confession. Ele disse aqui também, lembre-se do apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Over and over, He brings them back to Christ. Uma vez e outra vez ele traz a volta a atenção deles para Cristo. Because isn't that always our encouragement? Porque não é isso sempre o nosso encorajamento?
planejamento, whenever we're going through difficult times, quando nós estamos passando por tempos difíceis, whenever the Lord wants to strengthen us, quando o Senhor quer nos fortalecer, He says, remember my son. Ele fala, lembre-se do meu filho. Fix our eyes upon him. Fixe seus olhos nele. As we read there in Hebrews 12. É como nós lemos aqui em Hebreus 12. Hebrews 12, those first few verses are actually the secret of enduring. Na verdade, esses primeiros versículos de Hebreus 12 são o segredo da perseverança. There's that looking away from the things of this earth. Não olhando para as coisas dessa terra. There's a fixing our eyes upon him. Mas fixarmos os nossos olhos nele. There's considering him. Considerarmos ele. And particularly as we look here in Hebrews 12. E particularmente quando olhamos aqui em Hebreus 12, who are we fixing our eyes upon? Em quem nós estamos fixando os nossos olhos? It says we're fixing our eyes upon Jesus. Nós estamos fixando nossos olhos em Jesus. And the Holy Spirit is never careless with words, particularly when he's describing our Lord. E o Espírito Santo nunca é descuidadoso com palavras, principalmente quando ele está descrevendo o Senhor Jesus. And when he uses that singular word Jesus, quando ele usa aquela palavra singular Jesus, he's reminding us of that humanity, Jesus the man. Ele está nos lembrando daquela humanidade de Jesus, Jesus homem. It wasn't some superhuman. Não era um super-homem. But there was a man like us. Era um homem como nós. Except that sinless nature within. A não ser pela natureza dele sem pecado. It was a man who endured the cross. Foi um homem que suportou a cruz. It was a man who despised the shame. É um homem que recebeu as afrontas. And now it's a man seated in the glory. E agora há um homem sentado na glória. Praise God, brothers and sisters. Graças a Deus, irmãos e irmãs. You know, one of the greatest things that we as believers start to overlook. É uma das grandes coisas que nós crentes deixamos passar desapercebidos. We start to overlook the humanity of Jesus. Nós começamos a deixar passar desapercebida a humanidade de Jesus. It really, and I understand this. Eu entendo isso. It's hard for us to comprehend Jesus as a man. É difícil para nós compreendermos Jesus como homem. We will start considering him as a man. Quando nós começamos a considerá-lo como um homem, and we see how he walked upon this earth and how he grew. Nós vemos como ele andou sobre essa terra, como ele cresceu. See his physical characteristics. Como nós vemos as suas características físicas. And we can start to see that humanity. Aí nós começamos a ver essa humanidade. But it seems like at the end of our considering. Mas parece que ao final da nossa consideração, we always add one other word. Nós adicionamos uma palavra. But he was God. Mas ele era Deus. And it's like we've undermined our whole argument about it being a man. É como se a gente desprezasse todo aquele argumento de Jesus sendo homem. Yes, he is God. Sim, ele é Deus. But and beyond our wisdom, he was also a man. Mas além da nossa compreensão, ele também era e é um homem. Who walked upon this earth. Que andou sobre essa terra. Who was tempted like us. Que foi tentado como nós. Who faced the sufferings like we do. Que enfrentou os sofrimentos como nós fazemos. And obviously he faced far more than we do. Obviamente ele enfrentou muito mais do que nós. But he was faithful as a man. Mas ele foi fiel como homem. That's the hope we have. Essa é a esperança que nós temos. We're fixing our eyes upon him. Nós estamos fixando nossos olhos nele. And we're so thankful for that. E nós somos tão gratos por isso. And how was he as a man able to do this? E como ele como homem foi capaz de fazer isso? Because he saw beyond the immediate time. Porque ele viu além daquele tempo imediato presente. He saw the purpose of his life. Ele viu o propósito da sua vida. He saw the Father's heart. Ele viu o coração do Pai. He was a man of vision. Ele era um homem de visão. And because he could see that joy set before him. Porque ele podia ver aquela alegria que estava posta diante dele. He was able to go through that. E aí ele foi capaz de passar por tudo que ele passou. And brothers and sisters, what this speaks to me. E isso, irmãos, o que fala disso para mim? It
reinforces within our hearts the critical and important nature of having a vision of what is upon God's heart. Reafirma como é importante nós termos uma visão do coração, do que está no coração do nosso Deus. We talk so often about vision. Nós falamos muitas vezes sobre visão. And it can sound very ethereal. E pode parecer uma coisa bem etérea. But once we start to see what is upon God's heart, Mas aí quando nós começamos a ver o que está no coração de it Deus, starts to impact our lives in very real practical ways. isso começa a impactar as nossas vidas de uma maneira muito prática. It impacts us when we're young of what school we go to. Impacta quando a gente é jovem, para que escola que nós vamos. Are we going to school for what I want? Será que eu estou indo para a escola que eu quero? Or do I go to a school where God wants me? Ou eu estou indo para uma escola que Deus quer que eu vá? Do I marry the girl that I want to marry? Será que eu vou casar com a menina que eu quero? Or do I marry the girl that God wants me to marry? Ou eu vou casar com a garota que o Senhor quer que eu case? When I think about a job, quando eu penso a respeito de um trabalho, do I see how will this job enable me to further be of service within the house of God? Eu vejo esse trabalho como que eu vou poder servir mais no serviço do Senhor através dele? Or do we only think about, it's going to give me so much more money? Ou somente pensamos, ele vai me dar mais dinheiro? Now I'm all for making money. Eu não sou. You're not? I am all for it. Eu sou a favor de fazermos dinheiro. But I'm also all for serving in the house of God. Mas também sou a favor de servirmos na casa de Deus. That's the primary. Isso é o primordial. Being faithful unto Him. Sermos fiéis a Ele. And when we see this, e quando nós vemos isso, when we've been enlightened in this, quando nós somos iluminados a respeito it disso, impacts our lives. Isso impacta as nossas vidas. And this is what the writer of the Hebrews, he's trying to bring these ones back. E é isso que o escritor aos Hebreus está fazendo, tentando trazer eles de volta. And he's acknowledging, yes, these days are difficult. Sim, ele está reconhecendo, sim, esses dias são dias difíceis. This is why you have this need of endurance. Por isso que vocês precisam de perseverança. So as we think about this matter of endurance, então quando nós pensamos nessa questão de perseverança, I've got 3 questions for us tonight. Eu tenho 3 perguntas para nós nessa noite. If I don't fall down, so. Se eu não cair antes. Okay. But 3 questions. Okay. What really is endurance? Primeira, o que é realmente perseverança? And second, what's the purpose of enduring? Segunda, qual que é o propósito da perseverança? And thirdly, how do we practically enter into this enduring life? E a terceira, como de maneira prática começamos a perseverar? So what really is endurance? Então, o que é perseverança? When you first hear this phrase, quando você primeiro ouve essa frase, you have need of endurance. Você precisa de perseverança? Normally we react either one way or the other. Normalmente nós reagimos de uma ou outra maneira. Sometimes, depending upon our nature and temperament, algumas vezes, dependendo da nossa natureza e temperamento, we say, yes, I have need of endurance. Sim, eu preciso de perseverança. And I'm going to try harder. E eu vou me esforçar mais, vou tentar mais. I'm determined I'm not going to fail this time. Eu estou determinado que dessa vez eu não vou fracassar. We grit our teeth. E aí a gente range o dente. And we say over and over, I'm not going to fail. I am going to do it. I'm going to endure all the way through. Aí diz, não, eu vou passar por isso, eu vou conseguir. Or we go the other way. Ou a gente pode ir para outro caminho. And we said, I've tried this enduring. Eu tentei essa perseverança. And every time I try it, e toda vez que eu tentei, I just fail. Eu fracassei. I'm too weak. Eu sou muito fraco. I give up. Eu desisto. There's no use. Não adianta. Some of us think too high of ourselves that we can endure. Algumas pessoas pensam muito bem de si mesmo que podem perseverar. Some of us think too low of ourselves that we can't endure. E aí as outras pessoas pensam muito baixo de si mesmo, pensando, eu não consigo perseverar. But what is the secret? Mas qual que é o segredo? Is it thinking high of ourselves? Será que é pensar alto de nós mesmos? Is it thinking low of ourselves? Ou pensar de uma maneira baixa de nós mesmos? The secret is not thinking of ourselves. O segredo é não pensarmos em nós Our mesmos. perspective is wrong. A nossa perspectiva está errada. God isn't looking to us to have that endurance. Deus não está procurando que nós tenhamos essa perseverança. To help us, let me rephrase this verse. Para nos ajudar, deixe-me refrasear
parafrasear esse versículo. Instead of saying you have need of endurance, Em vez de dizer você precisa de perseverança, what if we say you have need of the Lord Jesus Christ? e se nós disséssemos você precisa do Senhor Jesus Cristo? Because what we start to see Porque o que nós começamos a ver? is that endurance is a person. Que a perseverança é uma pessoa. Endurance is a life. Perseverança é uma vida. We have the enduring life, the enduring one living within us. Nós temos uma vida perseverante, uma pessoa perseverante que habita dentro de So nós. it's not looking to ourselves, Não é olharmos para nós mesmos, but it's looking to Him. mas olharmos para Ele. And it gives us a whole different perspective. E aí nos dá uma diferente perspectiva. Because it always comes back during these days to His life coming out from His people of God. Porque tudo volta ao ponto da vida dele sendo vista no seu povo. So often when one can speak of endurance, Então, muitas vezes quando as pessoas falarem de or really perseverança, anything in the Christian life, ou de qualquer coisa na vida cristã, how do we respond? como nós respondemos? Okay, Mac, you said we need of endurance. Pode dizer, Mac, você disse que eu preciso de perseverança. Tell me how. Como eu faço isso? How do I do it? Como eu faço? You know, we start to figure, we want some rules and regulations. Nós queremos regras e regulamentos. Just tell me how to do it. Me explica como eu vou fazer isso. Is this way right? Será que isso está certo? Is this way wrong? Será que está errado? And when we start thinking like that, Quando nós começamos a pensar assim, what trap are we falling into? que armadilha nós estamos caindo? We're actually falling into the same trap that Adam and Eve fell into. Na verdade, nós estamos caindo na mesma armadilha que Adão e Eva caíram. Remember how when they were in the garden, Vocês se lembram quando eles estavam no jardim? and the Lord planted all those trees, E o Senhor plantou todas aquelas and He said, you're árvores. free to eat from any of them, E Ele disse, vocês têm liberdade para comer de todas as but árvores. don't eat from that tree of the knowledge of good and Mas evil. não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. So often when we get in trouble, Então, muitas vezes, quando a gente entra em confusão, we find ourselves going through a difficult time, quando a gente está num momento difícil, numa tribulação, we naturally go to that tree of the knowledge of good and evil. nós vamos até essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Just tell me how to fix this. E aí pergunta a ela, como que eu conserto Is isso? this the right way? Será que isso está certo? Is this the wrong way? Isso aqui está errado? And we analyze things. E aí a gente começa a analisar as But we're coisas. those that are supposed to be eating of the tree of life Mas nós deveríamos ser aqueles que deveriam comer and da árvore allowing da that vida. life to live out through E us. permitir que aquela vida flua através de nós. It breaks my heart today when I see so much within Christianity. Quebra o meu coração quando eu vejo tanto na cristandade atualmente, All of these how-to books. todos esses livros que dizem como fazer 3 pontinhos. Now we're thankful for the helps that we can get. Nós somos gratos por toda a ajuda que recebemos. But are we substituting that tree of life, the tree of the knowledge of good and evil for the tree of life? Mas será que nós estamos substituindo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal pela árvore do conhecimento I'm having da trouble in vida? this area. Eu tenho um problema nessa área da minha vida. Only 3 or 4 steps that I can do to improve it. Me diga 3 ou 4 passos como eu posso melhorar. And so, is this the right way to go or is this the wrong way? Será que essa é a maneira correta? Será que essa é a maneira errada de eu fazer? You know, we're having these challenges. Nós temos esses desafios. How do I fix it? Como eu conserto isso? What the Lord is wanting us to is to draw close to Him. Mas o que o Senhor quer é que nós nos acheguemos perto dele. Feasting upon that tree of life. Nos banqueteemos daquela árvore da If I vida. could say it, we have that tree of life living within us now. Na verdade, nós já temos essa árvore da vida habitando And dentro that de life nós. is jealous, desiring to burst forth from us. E essa árvore deseja muito, ardentemente, se transparecer, viver através de nós. Because our Lord, He is the enduring one. Porque o nosso Senhor, Ele é aquele que persevera. We see how He endured upon the earth. Nós vimos como Ele perseverou quando estava aqui na But terra. brothers and sisters, our Lord is enduring right now. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor está perseverando agora mesmo. He's enduring, waiting for His bride to be made ready. Ele está perseverando, esperando a sua noiva se aprontar. And how is He able to continue to endure? E como Ele é capaz de continuar perseverando? Because He has the end in view.
Porque ele tem em vista o final. He sees what it's all about. Ele vê o que é sobre tudo isso. And this is why, if we can allow the eyes of our hearts to be enlightened, E se nós permitirmos que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, to be brought back to what the Lord's calling us to, para nós nos voltarmos ao que o Senhor está nos chamando, we'll be able to press on in these difficult days. nós vamos ser capazes de prosseguir nesses dias difíceis. Because there is a battle for life here. Porque nós estamos numa batalha pela vida. And we want to be those that are standing firm in that battle. E nós queremos ser aqueles que estamos firmes naquela batalha. Now, when you look at this Greek word for endurance, Quando nós olhamos essa palavra no grego, perseverança, it actually means to abide under something. na verdade quer dizer habitar debaixo de algo. To bear up courageously under suffering. De suportar de uma maneira corajosamente sofrimentos. Remaining under those persecutions. Estar debaixo daquelas perseguições. Remaining under the difficulties. Estando debaixo das dificuldades. And allowing him to meet us there. E permitir que ele nos encontre ali. It's not talking about escaping any of the suffering. Não está falando a respeito de escapar dos sofrimentos. But it's allowing him to be our all sufficiency through that. Mas permitir que ele seja a nossa total suficiência através de todos esses problemas. Remember how it says in Isaiah? Vocês se lembram como é dito lá em Isaías? How it says when you go through the fires. É dito quando você passar pelo fogo. We go through fires of life. Nós passamos pelo fogo na vida. But they don't scorch us. Mas ele não vai nos queimar. As we go through those waters that are overflowing and trying to sweep us away. Quando nós passarmos por aquelas águas que estão tentando nos submergir. I want to allow them to overflow you or to wash you away. Eu vou permitir que elas passem sobre você. This is that enduring in the midst of the trial. Isso é perseverar no meio das tribulações. And as we're talking about enduring, let's be clear of one thing that the writer to the Hebrews is not talking. He isn't speaking of. Quando nós falamos de perseverança, vamos deixar claro o que o escritor de Hebreus não está falando. He's not talking about enduring the effect of our own personal sins. Ele não está falando de perseverarmos ou suportarmos os nossos próprios pecados. We sin, we go through troubles. Se nós pecamos, nós passamos por dificuldades. He's not talking about in this context. Ele não está falando nesse contexto. He's talking about those that have been walking faithfully with the Lord. Ele está falando aqueles que estão andando de uma maneira fiel com o Senhor. And because they're faithful to the Lord. Porque eles são fiéis ao Senhor. They have a big target on them. Eles têm um grande alvo neles And the mesmo. enemy is trying to wipe them out. E os inimigos estão tentando acabar com eles. And it gets tiring. E aí isso é muito cansativo. And sometimes it's easier just to step back. E às vezes é mais fácil nós irmos para trás. Is it really worth it? Será que vale a pena? You look around the room with the brothers and sisters here. Aí você olha em volta, os irmãos e irmãs que estão aqui. In the midst of the challenges, sometimes we can say, is it really worth it to go on? E aí no meio dos desafios a gente pode perguntar, será que vale a pena prosseguir? Now don't anybody take this personally. Não leve isso pessoalmente. But if you look at one another, mas se você olhar um para o outro, you will be discouraged. Você vai ficar desencorajado. But as we look up, mas quando nós olhamos para cima, and we see the work that he's doing, mas nós vemos o trabalho que ele está fazendo, we're able to keep going on. Nós somos capazes de prosseguir. That's the joy set before us. Esta é a alegria que está colocada diante de He nós. has said that I will build my church and the gates of Hades will not prevail against it. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. And he will accomplish that. E ele vai cumprir isso. Because what the writer of Hebrews is talking about. Porque o que o escritor aos Hebreus está falando? He's talking about those that are enduring for the Lord's sake. Ele está falando a respeito daqueles que estão perseverando. Those ones that are going through being conformed to his image. A favor do Senhor Jesus, que vão ser conformados à imagem dele. As we look back in Hebrews chapter 10. Quando nós olhamos de volta lá em Hebreus capítulo 10, we see how as he's bringing to mind the things of the past. Nós vemos aqui como ele está lembrando eles das coisas do passado. He said, "You know that you have," in verse 34. No versículo 34. You know that you have for yourselves that better possession than that abiding one.
Porque vocês sabem que nos céus tem de uma melhor e permanente possessão. Therefore, don't throw away your confidence. It has a great reward. Então não jogue fora sua confiança, ela tem uma grande recompensa. Brothers and sisters, we enjoy many benefits of the Lord now. Irmãos e irmãs, nós desfrutamos de muitos benefícios do Senhor agora. And we're thankful for all of them that we enjoy. E nós somos gratos por todos esses que nós desfrutamos. But there's some future rewards, some future glory that we only see dimly. Mas existe uma recompensa, uma glória futura que nós vemos de uma maneira ainda embaçada. And this enabled our Lord Jesus when he was on earth. E isso capacitou nosso Senhor Jesus enquanto ele estava aqui na terra To endure a perseverar or to abide under the difficulties of life. ou habitar debaixo das dificuldades da vida. As you look upon his life upon this earth, Quando você olha para a vida dele nessa terra, as he went through a Gethsemane, quando ele foi lá para o Getsemane, he was abiding under that. ele estava habitando ali As he debaixo went through dela. Calvary, Quando ele passou pelo Calvário, there was that abiding spirit within him ele tinha um espírito que estava habitando, because he saw that joy before him porque ele viu aquela alegria que estava proposta diante and dele everything that God had there. e tudo que Deus tinha ali para ele. We notice that when we speak of endurance, Então nós notamos que quando falamos de perseverança, we can say that endurance has a close friend, que a perseverança tem um amigo próximo. and this close friend is faith. E esse amigo próximo é fé. As you look at these verses, Ao olharmos esses we versículos, see faith mentioned a couple of times. nós vemos que a fé é mencionada algumas And it's vezes. interesting between these verses we read in chapter 10, E é interessante que entre esses versículos que nós lemos aqui no capítulo those 10 verses we read in chapter 12, e aqueles que nós lemos no capítulo 12, what do we have in chapter 11? o que nós temos no capítulo 11? The testimony of faith. O testemunho da fé. Testimony of faith, ones that were faithful to the Lord. O testemunho daqueles que foram fiéis ao Senhor. As we're looking here in Hebrews 10, Quando nós olhamos aqui em Hebreus 10, like in verse 38, como no versículo 38, it said the just, to use it, to rephrase it in New Testament terms, para parafrasearmos isso numa maneira do Novo Testamento, it's the just shall live by faith. o justo viverá pela fé. The work that he's done, he has justified us, he's made us righteous. Ele nos tornou justo, ele nos justificou. We can live by faith. Nós podemos viver por isso, nós And podemos viver because por of fé. that, we don't shrink back. E por causa disso, nós não nos retiramos para And that trás. testimony in verse 39. E aí aquele testemunho no versículo 39. We're not those who shrink back Nós não somos daqueles que se retiram, to destruction, but those who have faith to the preserving of the soul. que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. It's by faith in Him. É pela fé nele. Again, the more we see the Lord as our endurance, Quanto mais nós virmos o Senhor como a nossa the perseverança, fruit of seeing the Lord as our endurance o fruto de vermos o Senhor como nossa perseverança is that we have a greater faith in Him. é que nós ganhamos uma maior fé nele. The more we know of Him, Quanto mais conhecemos ele, the more faith we have in Him. mais fé nós temos nele. If we don't know our Lord, Se nós não conhecemos o if nosso we don't know Senhor, what He's done, se nós não conhecemos o que ele fez, if we don't know of His character and nature, se nós não conhecemos o seu caráter, how a sua can we have faith natureza, in Him? como nós podemos ter fé nele? But once we start to experience His faithfulness, Quando nós começamos a experimentar a fidelidade we dele, experience the call He has upon our life. nós experimentamos o chamamento que ele tem para as nossas vidas. When we find ourselves in these situations, Quando nós nos encontramos nessas we situações, can say like Paul, not I, but Christ. nós podemos dizer, não eu, mas I Cristo. can't make it through this, Eu não posso passar por isso, but He can, mas ele pode, because He has overcome. porque ele venceu. Praise God for the enduring, victorious one we have living within us. Graças a Deus por aquele vitorioso, perseverante que habita dentro de nós. And we know that when we speak of this matter of faith in Him, E nós sabemos que quando nós falamos a respeito desse fato de termos fé nele, as James tells us, it will be tested. e como Tiago disse, isso vai ser testado. James says that testing of the faith produces what?
The testing of our faith. Então, o que Tiago diz? Que o teste da nossa fé produz o quê? What does it produce? O que produz? Endurance. Perseverança. It's more of Christ's life. É mais da vida de Cristo. As we have faith in Him, Quando nós temos fé nele, that enduring life within us grows. aquela vida perseverante que está em We nós experience cresce. more of it. Nós experimentamos mais dela. Now, when we go through these times of testing, Quando nós passamos por esses tempos de teste, de who- provação, what is it about? o que isso é? A respeito do que Is isso? God testing us? Será que Deus está nos testando, nos provando? He doesn't need to test us. Ele não precisa nos testar. He already knows we're failures. Ele já sabe que nós somos um fracasso. When we speak of the testing of our faith, Mas quando nós falamos da prova, Who do is teste it da for? fé, é para quem? it's for us God is humbling Himself Deus está humilhando a si mesmo and proving Himself to us. e provando a si mesmo a nós. I mean, it's simple enough for Him to say, I am God Almighty. I am El Shaddai. Ele poderia dizer, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. And you should just believe that. E você deve somente crer nisso. But the God that we know, He's so compassionate. Mas o Deus que nós conhecemos, Ele é tão compassivo He humbles Himself. que Ele se humilha. He says, I know, I've told them who I am. Eu sei que eu já disse quem eu sou. I've displayed to them my great love. Eu mostrei para eles, demonstrei todo o meu grande amor. But I know they're slow learners. Mas eu sei que eles aprendem muito devagar. We're stiff-necked people. Nós somos pessoas de pescoço duro. And when we're in these situations, E quando nós estamos nessas He situações, humbles Himself and He proves that He's faithful to carry us through whatever trial we face. Ele se humilha e vai até nós e prova a nós que Ele é fiel de nos conduzir nessas situações We difíceis. find ourselves in a situation at work or school. Quando nós nos encontramos numa situação do trabalho, da escola, God is begging us to let Him prove Himself faithful to us. Deus está implorando a nós que deixe que Ele prove que Ele é fiel a nós. Because through that strengthening of faith, Porque através desse fortalecimento da fé, we see more of Him, and there's that enduring life that comes forth. nós vemos mais dele, dessa vida perseverante, ela transparece em nós. This is true spiritual endurance. Essa é a verdadeira perseverança espiritual. It's knowing Christ as our life. É conhecendo Cristo como nossa vida. Christ as our endurance. Cristo como nossa And perseverança. allowing that life to come E forth. permitindo que essa vida seja demonstrada. What is endurance? O que é It's a perseverança? person É uma pessoa who has loved us and died for us. que nos amou e morreu por nós. Now, the next question, what's the purpose of enduring? Então a próxima pergunta, qual que é o propósito da perseverança? Do we just go through things for the sake of going through them? Será que nós passamos pelas coisas só por passar? Obviously, there's a purpose. Obviamente, deve ter um propósito. There's a purpose because there's an end in view. Existe um propósito porque existe um objetivo em vista. God is preparing us to be that corporate companion for His Son. Deus está nos preparando para sermos a companheira corporativa do seu filho. That one day those words, the bride has made herself ready, will be said. Um dia, aquelas palavras, a noiva já está pronta, será dita. If we look here, it says you have need of endurance. E nós vemos aqui, você precisa de perseverança. Look at verse 36. Olha ali no versículo 36. It doesn't just stop there. Não para por aqui. It says you have need of endurance, Vocês precisam de perseverança. so that when you have done the will of God, Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, you may receive what was promised. vocês recebam o que foi prometido. All of those precious and magnificent promises. Todas aquelas promessas preciosas e magníficas. The promises of more of His life. A promessa de ter mais The da sua promises vida. of ruling and reigning with Him in His kingdom. A promessa de reinar e governar com Ele no seu The reino. promise of being that eternal companion. A promessa de ser a sua eterna companheira. This is what He's doing. É isso que Ele está fazendo. That promise of being transformed into His image. Aquela promessa também de sermos transformados à sua imagem. This is what He's calling us to. É para isso que Ele está nos chamando. And we see that
how there's no way we can go through this E nós vemos que não tem maneira de nós passarmos por isso. if we don't see this end, have this end in view. Não passar pelas dificuldades se nós não tivermos o fim, olhando para o fim em si mesmo. In Hebrews 11, it speaks of Moses. Em Hebreus capítulo 11 é falado a respeito de Moisés. It says Moses was able to endure É dito que Moisés foi capaz de perseverar, because he saw him who was invisible. porque ele viu aquele que é o invisível. By seeing him, it was the very foundation of life for Moses. Ver a ele foi o fundamento da própria vida para It was Moisés. far more than just a physical seeing by Moses. Foi muito mais do que um ver fisicamente de There was Moisés. this spiritual seeing of what God was after. Ele viu de uma maneira espiritual o que Deus estava buscando. Now, when we start to see something of what God's after, E quando nós começamos a ver o que Deus está buscando, we know there's something real out there, nós sabemos que há algo real lá fora. but we only see in part. Mas nós só vimos uma parte. But we know there's a reality there. Mas nós sabemos que há uma But realidade as we ali. go on, we start to experience more and more of it. E ao prosseguir, nós experimentamos cada vez mais disso. I mean, this is true of every aspect of our Christian life. Essa é a verdadeiro aspecto da nossa vida cristã. Think about baptism. E pense a respeito do batismo. You know, when you were first baptized, Quando você foi batizado, you were so thankful how the Lord had spoken to you about it. você ficou tão grato como o Senhor falou a respeito disso com você. But maybe 5 years after that, Mas, de repente, passaram-se 5 anos. as the Lord has shown you more about baptism, O Senhor mostrou mais a respeito do you batismo. started to appreciate your baptism in a greater way. Você começou a apreciar o seu batismo de uma maneira maior. Some of us think, well, should I get baptized again? E aí até você pergunta, nossa, será que você tem que ser batizado de novo? You know, I didn't, but thank the Lord, by offering ourselves to the Lord in baptism. Mas graças a Deus por termos oferecido a nós mesmos ao Senhor pelo batismo, And it's not dependent upon our knowledge of baptism, não foi dependente do nosso conhecimento a respeito do but that batismo, heart to be giving ourselves mas to Him. coração que estava disposto a se entregar a Ele. And then as we go on, we start to see more and more of all it speaks of. Aí quando a gente começa a prosseguir, a gente começa a entender e ver mais do que fala a respeito It's that disso. same way when we first saw the church. É da mesma maneira quando nós primeiramente vimos a igreja. We start to hear something about the church or the body of Christ. Nós começamos a ouvir que a igreja é o corpo de Cristo. And we say, wow, this is so wonderful. Ai, a gente fala, nossa, isso é tão maravilhoso. And then we start walking together, serving the Lord together. E aí a gente começa a andar junto, servir o Senhor junto. And the Lord continues to open our eyes to see more and more of what He's after, His real heart and purpose. E aí o Senhor começa a abrir mais e mais os nossos olhos para a gente entender mais e ver o seu propósito nisso. And it's the same way when we're telling about this God's purpose and God's end. E nós estamos falando a respeito do propósito de Deus, o fim de Deus, afinal, onde que Ele quer chegar. We don't fully comprehend it at first, Nós, primeiramente, não compreendemos plenamente. but we know there's something there Mas nós sabemos que há algo ali that's real. que é real. And so maybe we can't explain it, Talvez não podemos explicar, but we see there's something there. mas nós vemos que há algo ali. And as we continue to walk on faithfully, E quando nós continuamos andando de uma maneira we fiel, start to experience some of the reality of it. nós começamos a experimentar mais da And realidade it disso. impacts our life. E isso impacta a nossa vida. And as we walk on, E aí quando nós prosseguimos, we see a little more and we see a little more. nós começamos a ver um pouco mais, um pouco mais. And how it's impacting our E lives. como isso impacta as nossas And we're no vidas. longer desiring to live for ourselves, E aí nós começamos a não mais desejarmos viver a nossa vida para but we're nós desiring mesmos. to live for Him who loved us and died for us. E nós começamos a desejar viver para Ele, aquele que nos amou e entregou a si mesmo para nos salvar. Moses, by faith, endured as seeing Him who was invisible. Moisés, pela fé, perseverou ao ver aquele que é invisível. And actually, tomorrow evening, we're going to look more in a fuller way at Moses' life. Na verdade, na noite de amanhã, nós vamos ver a respeito mais da vida de Moisés. To see the impact it had upon his life. Vamos ver qual impacto houve na vida dele. It wasn't just a spiritual, ethereal
impact upon him. Não foi um impacto etéreo do alto somente. But it came and it impacted him in a way. He had to choose between the riches and all that splendor in Egypt. Mas chegou de tal maneira o impacto na vida dele que ele teve que escolher entre as riquezas e todo o esplendor do Egito Or being with the people of God. ou de andar e estar junto com o povo de severe Deus. choices that Moses made. Moisés teve que tomar decisões muito severas. And unless he had seen something of the Lord, Mas a não ser que ele tivesse visto algo do Senhor, he couldn't have made those choices. ele não poderia ter feito aquelas It escolhas. became very real within his life. E isso se tornou muito real na sua vida. The purpose of our enduring, brothers and O sisters, propósito da nossa perseverança, irmãos e irmãs, is for the fulfillment of his purpose. é para o cumprimento do propósito dele. He's preparing us. Ele está nos He's preparando. doing a work of transforming Ele us. está fazendo uma obra de nos transformar. He's doing a work of building us together. Ele está fazendo uma obra de nos edificar All juntos. with his end in view. Tudo com o objetivo dele em vista. And all throughout that process, E por todo esse processo, throughout that enduring, por essa perseverança, we are decreasing nós começamos a diminuir. because we must decrease. Porque nós precisamos And diminuir. he must E increase. ele precisa crescer. This will hold us in the midst of the trials of this É life. isso que vai nos manter firme no meio das testes, das provas dessa vida. So how practically do we enter into this? Então, a terceira pergunta: de que maneira prática nós entramos em tudo nisso? Now, many times I don't like the word practical. Muitas vezes eu não gosto dessa palavra prático. Because sometimes when people use the word practical, E quando muitas vezes as pessoas usam a palavra prático, they're back to saying, okay, tell me what to do. as pessoas dizem: tá bom, então me diz como eu faço isso. Don't give me all this other stuff. Não me dá essas outras coisas I não. don't have time for all this theology. Eu não tenho tempo para essa teologia. Just give me the 5 steps of what to do. Só me dá 5 passos do que eu devo fazer. No, but as we do see God's heart and purpose, Mas quando nós vemos o coração de Deus e seu it propósito, practically impacts our life. isso impacta nossas vidas de uma maneira prática. And this is why we read those verses from Hebrews 12. É aí que nós lemos esses versículos em Hebreus 12. How do we endure? Como nós perseveramos? We look to the one who endured. Nós olhamos para aquele que perseverou. If you look back at the beginning of Hebrews 12 Se now, você olhar para o começo do Hebreus capítulo 12, I love that first word, at least in English it's the first word, therefore. yes, the same. A primeira palavra aqui é portanto. And it's speaking of all that has gone before. E isso fala de tudo que ele escreveu antes. And I believe this therefore is speaking far more than just Hebrews 11. E eu acredito que esse portanto fala muito mais do que somente a carta dos Hebreus. I think it's going all the way back to Hebrews chapter 1. Não somente que está falando nesse capítulo, mas vai de volta até Hebreus capítulo 1. And the writer of Hebrews is bringing things back to mind. E aí o escritor aos Hebreus está trazendo à mente deles de volta tudo que ele havia escrito. Therefore, because God has spoken to us in His Son. E, portanto, porque Deus falou através do seu filho? Therefore, because we have an apostle and high priest. Porque nós temos um apóstolo e um sumo sacerdote? Therefore, because we have all of these betters. Portanto, porque nós temos todos esses melhores. And also, E também, it's because of all of this we can be encouraged. por causa disso tudo, nós podemos ser encorajados. And then we also have this great cloud of witnesses. E também nós temos uma grande nuvem de testemunhas. These are the ones that have gone before. Esses são aquelas pessoas que vieram antes They've de nós. experienced the reality of the life of Christ. Eles experimentaram a realidade da vida de Cristo. They've learned of the all-sufficiency of Christ in every situation. Eles aprenderam a total suficiência de Cristo em todas as situações. And they are there for us. Portanto, I'm so glad it says here, they're a great cloud of witnesses. eu fico tão feliz de ver aqui escrito uma tão grande nuvem de testemunhas. I'm glad it doesn't say they're a great cloud of judges or critics. Eu fico feliz por não diz aqui uma grande nuvem de juízes ou críticos. You know, how can you tell if someone who has
really been through something of the Lord? Como você pode saber se uma pessoa realmente experimentou algo do Senhor? They have an understanding of what you're going through. Ele tem uma compreensão pelo que você está passando. It's actually very easy to sit and watch ones go through things. É muito fácil nós nos sentarmos e olharmos as pessoas passarem pelas coisas. Oh, look at them. They should have handled that better. Olha eles não estão lidando bem com isso. I can't believe the sister couldn't handle that little trial. Eu não acredito que aquela irmã não conseguiu passar por essa prova. People that are like that People como essas generally haven't been through the real trials and testings, so they don't know the Lord. Geralmente não passaram pelos verdadeiros testes e tribulações e não conhecem o Senhor. That's why I'm so glad that it's witnesses and not judges or critics. Por isso que eu sou muito grato que aqui está escrito testemunhas e não juízes ou críticos. Because as you see this great cloud of witnesses, Porque quando nós vemos aqui essa grande nuvem de testemunhas, they have the reality of the experience of going through things. eles têm a realidade e a experiência de passar pelas coisas. And they're saying, look, we've learned some lessons. E aí eles estão dizendo, olhe, nós aprendemos lições. We found that in our life there's a lot of unnecessary things. Nós aprendemos que nas nossas vidas tem muitas coisas desnecessárias. You need to put those things aside. Você precisa colocar essas coisas de lado. Unnecessary things in the world. Coisas desnecessárias no mundo. Even unnecessary so-called religious activities. Até mesmo atividades religiosas desnecessárias. And you need to consider the one thing that's necessary. Você precisa considerar somente uma coisa que é necessária. And also we have experienced Que nós também experimentamos. that many of the troubles of our life Muitos dos problemas das nossas vidas were because of that sin that we were entangled in. foi por causa daquele pecado que nos embaraçou. And that sin was unbelief. Aquele pecado foi a descrença, A lack of faith in Him. a falta de fé nele. When I look back at the troubles of my life, Quando eu olho para os problemas da minha vida, it's interesting. We were in Joinville a couple weeks ago, nós estávamos, é interessante, alguns dias atrás em Joinville. and we had one afternoon with the young people, E nós passamos uma tarde com jovens. and they had it was a question and answer session. E aí nós tivemos uma sessão de perguntas e And respostas. so that ones would be free to ask questions, they wrote them on paper ahead of time, put them in a box. E aí todo mundo teve liberdade de fazer pergunta e eles escreviam num papel era sigiloso e colocavam numa caixa. And one of the questions that Stella and I were asked E uma das perguntas que fizeram para mim e para Estela was, what are some of the biggest problems you faced in your Christian life? qual que foi um dos maiores problemas que você enfrentou na tua vida cristã? And actually that was a very simple question. Na verdade, foi uma pergunta bem simples. Well, a simple question to answer. It wasn't simple to It was a simple question to answer. Foi uma questão simples para responder. Because throughout my Christian life, Porque por toda a minha vida cristã, the biggest problem I faced o maior problema que eu enfrentei is myself. foi eu mesmo. It's not the enemy. Não foi inimigo, It's not brothers and não sisters. foram os irmãos nem as It's irmãs, not school or work. não foi o trabalho nem a The escola. biggest problem I face in life is Mac. O maior problema que eu tive na vida foi a Flávia. And so, if we're honest, E se nós formos honestos, most of the problems in our own life a maioria dos problemas das nossas vidas were self-created. foram criados por nós mesmos. And that's what these people are saying. E é isso que essas pessoas estão falando. That sin of unbelief, that sin of doing your own thing and not trusting Him, put that É aside. isso que eles estão dizendo aqui, esse pecado de vocês confiarem em si mesmo, do pecado que está rodeando, põe de lado. Praise God for His long suffering with us. Graças a Deus, porque Deus, Ele tem muita paciência conosco. You know, I look back at my life, Eu olho para trás, para minha vida, and I'm so thankful for the long suffering of God. e eu dou graças a Deus, porque Deus teve muita paciência comigo. His enduring love with me. Seu amor perseverante me acompanhou. And it's that way with all of us. E é assim com todos nós. He has loved us to the uttermost. Ele nos amou até o fim. And there's absolutely nothing that will change that or impact E it. não existe nada, absolutamente nada que vai mudar isso nem impactar isso. And He is there for us E Ele está lá para nós. when we are unfaithful. Quando também somos He infiéis, remains faithful. Ele permanece fiel.
That's why we can continue on in this life. Por isso que nós podemos continuar prosseguindo nessa vida. The enemy lies to us so often and says, look at the condition of your life. O inimigo mente tanto para nós, ele fala assim, olha para a condição da tua vida. You need to quit. Você precisa desistir. But no. Mas Our não. Lord is there to encourage us on. O nosso Senhor está ali para nos encorajar a prosseguirmos. And that's why as you look here at verse 2. É por isso que ao olharmos aqui no versículo 2, Again, we talked about this a little bit earlier. nós falamos um pouco disso mais cedo. But it's that fixing our eyes upon Jesus, the author and perfecter of faith. Na versão deles diz assim: fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. That always, he's always the answer. Ele é sempre a resposta. And that fixing is setting our eyes fast upon him. E fixar é permanecer os olhos firmes, fixos It's nele. not just a brief glance. Não é somente dar uma olhadinha, But through the midst of the trials of life, you keep your eyes fixed upon mas him. através dos desafios da vida você continua com o olho fixo nele. And even though everything would go against you, E mesmo que todas as coisas vão contra você, as we're fixed upon him, quando nós estamos fixos nele, he holds us. ele nos segura. As I've gotten older, I've had to do some exercises that I never did when I was younger. Ao ficar mais velho, eu tive que fazer exercício que eu nunca fiz quando eu era jovem. And one of the things I really enjoy is Pilates. E uma das coisas que eu gosto muito é o Pilates. You know, I'm advertising for Claire. Eu faço aqui uma propaganda para Claire. But one of the exercises we do is to improve our balance. Então, um dos exercícios que a gente faz no Pilates é melhorar o equilíbrio. And do you know one of the key organs in your body that impacts your balance the most? E você sabe qual que é o órgão chave para manter teu corpo em equilíbrio? Are your eyes. Seus olhos. Your eyes. Seus olhos. So when we're doing our balance exercise, Então, quando a gente faz lá o nosso exercício de equilíbrio, I find a place on the wall. eu procuro um ponto na parede, I fix my eyes upon them. eu fixo meus olhos ali, And even though my body would start to go this way or that, mesmo que o meu corpo vá para um lado para o outro, as I fix there, quando eu fixo meus olhos, it holds it steady. ele fica firme. And do you know what happens when I close my eyes? E você sabe o que acontece quando eu fecho meus olhos? I lose my balance. Eu perco meu equilíbrio. I'm practicing that. E eu estou praticando isso. I have a goal Eu tenho um objetivo. of being able to maintain my balance with my eyes Eu closed. tenho o objetivo de manter meu equilíbrio com os olhos fechados. Because it's so difficult. Porque é tão difícil. But the spiritual principle here Há um princípio espiritual aqui. is where everything in life would want to cause us to lose our balance. Quando tudo na vida tenta fazer com que nós percamos o nosso equilíbrio, If we can say no to that and just keep our eyes fixed on se Him, pudermos dizer não para isso e fixarmos somente os nossos olhos He nele, holds us through those trials. Ele nos segura, nos faz passar por essas provas. Because He's that author and perfecter of the faith. Porque Ele é o autor e o consumador da That fé. faith that we have in Him, Aquela fé que nós temos nele, it comes from Him. vem dele. It originates in Him. É And He's the originária one that's nele. bringing about the perfection of it. E é Ele que aperfeiçoa. You know, praise God, brothers and sisters. Graças a Deus, irmãos e irmãs. You know, in some ways, we get familiar with verses, Muitas vezes a gente fica tão familiarizado com os and they versículos start to lose their impact. que eles perdem o seu impacto sobre nós. But it's like in this verse 2, É como as palavras aqui no when versículo it 2. talks about the joy setting before Him, He endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Quando é dito aqui que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus, We become accustomed to that. a gente fica acostumado com isso. And it almost turns into a pretty little poem. Parece um poema bem bonito. Oh, because of the joy set before Por Him. causa da alegria que estava proposta. He despised the shame. He endured the cross. Ele desprezou a afronta, suportou a cruz. And do we really stop and see all that He did? Mas será que nós paramos para pensar tudo o que ele fez? Because Porque He loved His Father, ele amou seu Pai. because He loved us, Porque ele nos amou. and He desired that we would be His eternal E companion. ele desejou que nós fôssemos a sua companheira eterna.
as we talk about facing the trials of life in this day, Quando nós falamos de nós passarmos as dificuldades nesses dias, just as we see how those in Hebrews were facing things, como nós vemos aqui como aqueles hebreus estavam passando, each of us, there are many challenges. cada um de nós tem os seus muitos There's desafios. such a spirit of the Antichrist within the world today. Existe um espírito do anticristo nesse mundo, nesses dias. Many businesses in the United States now, Muitos negócios nos Estados Unidos agora, their policy is that you're not allowed to use the name of Jesus at work. só a política dessas empresas é que você não é permitido você usar o nome de Jesus no trabalho. Now you can use Muhammad, Buddha, on and on, Você pode usar o nome de Maomé, de Buda e aí por diante. but you can't use the name of Mas de Jesus. Jesus não pode. And this really puts believers in a difficult E place. isso coloca os cristãos em situação muito difícil. But we see how the spirit of the E Antichrist, nós vemos o espírito do anticristo. we see how students at times at universities, Nós vemos como alunos em escolas e universidades they're given assignments. é dado para eles tarefas. They're given research papers and papers to write Existem ali pesquisas que eles devem fazer ou escrever trabalhos. that can be so against the very heart of what they believe. Que é totalmente contrário ao que eles creem. And it can cause, there's a conflict within. E existe um conflito interno por causa disso. This battle that we're in is very real within our daily life. Essa batalha que nós estamos é muito real na nossa vida diária. And we see because of this, E nós vemos que por causa disso, certain believers are starting to fall away. certos crentes estão começando a cair, Within a se afastar. Within the last maybe say 4 months or 5 months in the U.S., Nos últimos 4, 5 meses nos Estados Unidos, because of the pressures put upon believers, por causa da pressão que está sendo colocada sobre os crentes, we've had many, even some prominent ones, deny the faith. nós temos lá algumas pessoas que eram até proeminentes negaram a fé. We have one who was a worship leader over one of the prominent worship teams in the U.S. Tem um líder que era da adoração muito proeminente nos Estados Unidos. But because of the pressures he was facing for being a Christian, he turned his back on the Lord. Por causa da pressão que ele sofreu, por causa de estar seguindo o Senhor, ele negou. The same o thing Senhor. happened. We had a pastor of a mega church in Baltimore. Nós também temos um pastor de uma mega igreja lá em Baltimore. And he had helped many couples in their marriage. Ele ajudou muitos casais nos seus casamentos. And he had actually taken some stands about how believers should relate with the LGBT community. E ele tomou posições de como os crentes deviam tratar a comunidade LGBT. And it was very well received by many. E foi muito bem recebido por muitos. But the LGBT people, they put so much pressure on him. Mas a comunidade LGBT colocou tanta pressão sobre He ele gave into that. que ele caiu diante disso. And he turned his back on the Lord. E ele voltou as costas para o Senhor. There was a pastor in San Diego. Também tem um pastor lá em San He Diego. had battled depression through much of his life. Ele lutou contra a depressão por toda a sua But vida. the Lord had met him in a real way. Mas o Senhor teve um encontro com ele And de he uma was maneira helping real. many that were battling depression. E aí ele estava ajudando muitas pessoas que também lutavam com a depressão. But because of that, Mas por causa disso, the intensity of the pressure he was under, a intensidade da pressão que ele recebeu, sadly, a month or so ago, he committed suicide. e infelizmente, através dessas provações, ele cometeu suicídio. Now, these are a few of what we call prominent ones. Isso é algum daqueles que a gente chama de pessoas preeminentes, But I né? think we also know those brothers and sisters that we know, Mas também tem os irmãos e irmãs que a gente conhece. ones that were on fire for the Lord, Algumas pessoas que estavam com fogo pelo ones that were really Senhor, going forward in the que Lord. estavam avançando no Senhor. Because of things in life, because of some of the pressures, they start to shrink back. E por causa das pressões da vida, de coisas que aconteceram, eles começaram a andar para trás. We don't think we stand lest we fall. Nós não achamos que estamos em pé, a não ser que caiamos. It's not in ourselves, but it's in Christ that we stand. Não está em nós permanecermos em pé, mas em Cristo. This is why we have need of endurance. Por isso que nós precisamos de The perseverança. battle is intensifying more and more every day. A batalha está se intensificando mais e mais a cada dia. And that's why it's so encouraging as you look at Hebrews 12:3. Por isso que é tão encorajador quando olhamos em Hebreus
12:3. Consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Literally within the Greek. Literalmente no grego. I don't know how it reads in the Portuguese. Eu não sei como que está no português. But if you look at the end of verse 3, mas se você vê no final do versículo 3, it says that you may not grow weary and lose heart. Para você não perder o seu ânimo. Literally what that says. Literalmente no grego é dito. There's a fainting in your soul. Que vocês não desmaiem na sua alma. In your inner being. No seu pessoa interior, ser interior. Aí você desmaia lá dentro. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, we're encouraged to faint not. Nós somos encorajados a não desmaiarmos. And how do we faint not? E como nós não desmaiamos? By looking up. A olharmos para cima. Our salvation draws near. A nossa salvação está mais perto. He's there for us every day. Ele está lá para a gente todos os dias. And how we want to be there, availing ourselves unto Him day by day. E nós também queremos estar disponíveis a Ele dia a dia. So maybe we can stop here this evening. Então nós podemos parar aqui nessa noite. As I mentioned, tomorrow night we'd like to look at Moses. Então, como eu mencionei, amanhã à noite eu quero falar sobre Moisés. How he endured. Como ele perseverou. Because he saw him who was invisible. Porque ele viu aquele que é invisível. And Lord willing, Sunday evening. E se Deus permitir, no domingo we want to look at a family. À noite nós vamos olhar para uma família. There's a great battle over the family in this day. Porque nesses dias que vivemos há uma grande batalha contra a família. We want to look at a family. Nós queremos darkest of times. Nós vamos olhar para uma família que fielmente perseverou em tempos negros. So may the Lord speak to all of our hearts. Que o Senhor fale a todos os nossos corações. Let's pray. Vamos orar. Lord, we are so thankful how you know us in and out. Senhor, nós somos tão gratos como o Senhor nos conhece de dentro e por fora. And Lord, you point to each of our hearts. E o Senhor apontou para cada um dos nossos corações. And you say we have need of endurance. E disse, você precisa de perseverança. And we say amen. E nós dizemos amém. We have need of our Lord Jesus Christ. Nós precisamos do Senhor Jesus. We have need of Jesus the man. Nós precisamos de Jesus o homem. We have need of our Lord Jesus the Messiah, the Nós Christ. Precisamos do nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo. And Lord, we're thankful for the fullness of the provision of life that there is in him. E Senhor, nós agradecemos pela provisão plena da vida que temos nele. We pray, Lord, you would be speaking and encouraging each of our hearts in these days. Senhor, nós oramos para que o Senhor encoraje e fale aos nossos corações nesses dias. That we would not be discouraged. Que nós não sejamos aqueles que ficamos desencorajados. And that we would not faint and que give não up. desmaiemos também. In thy name we pray. Em teu nome que nós oramos. Amém. Amém.